Mas eu queria compartilhar com vocês brevemente a respeito de um fato que me chamou a atenção e que provavelmente você viu, e se não viu, a gente vê aqui. Aconteceu no dia 12 de fevereiro agora. O Thales Machado, secretário do município de Itumbiara, lá em Goiás, casado com a filha do prefeito do município, ele assassinou com tiros na cabeça os dois filhos, um de 8 anos e um de 12 anos. As crianças estavam dormindo e depois ele atirou na sua própria cabeça, se matou num acontecimento que reverberou e que teve aí um impacto muito grande pela brutalidade, pela perversidade dessa tragédia. Antes de cometer esse ato translocado, ele fez uma publicação em rede social, onde relatou problemas de ordem conjugal, uma suposta traição, e que ele não era capaz de suportar essa dor e esse transtorno, e essa desarrumação, essa inflamação familiar. Ele pede perdão a Deus por aquilo que está por cometer, diz que família é a coisa mais importante que existe, exalta as crianças e diz que elas vão se transformar em anjos. E assim ele dá cabo da própria vida e destrói a vida dos filhos. A ex-esposa estava em São Paulo. Pelas investigações da polícia, é um crime premeditado, as postagens comprovam isso. Também ele jantou com os pais e, segundo depoimentos, a conversa era num tom de despedida. Comprou gasolina para pôr fogo na casa. E antes de efetuar os disparos, a queima-roupa, a sangue frio, ele trocou ligações com a ex-esposa, conforme a averiguação da própria polícia, e disse: a sua vida vai se transformar no inferno. A polícia também chega à conclusão, agora no desfecho do inquérito, que o casal já estava separado ou em processo de separação havia 3 meses, mas o Thales não se conformava com o fim do relacionamento. Eu acredito que Thales Machado não é apenas um marido que foi traído, nem um indivíduo vivendo uma tragédia que tem desdobramentos interiores na sua própria alma, com um psiquismo comprometido, mas eu acredito que o Thales é um arquétipo, é uma persona, é uma carranca, é um tipo de indivíduo muito comumente encontrado nos nossos dias, com essa imagem pública irretocável, esse homem de família, esse homem de Deus, esse homem de princípios, esse homem defensor da moral, dos bons costumes, esse homem politicamente correto. Ele é um arquétipo, ele é esse indivíduo que tem muitas faces e que ganha muitos contornos e que está muito bem difundido na sociedade na qual nós vivemos. Ele não mata por dor, ele não mata por desilusão, ele mata por posse, ele mata porque ele não conseguiu conviver com a frustração, ele mata porque ele perdeu a hegemonia, o domínio, o controle, porque ele não pode ser contrariado. Ele mata porque ele é abusivo, ele é tóxico, ele mata porque, mesmo sem parecer, ele é do mal, ele faz mal, ele age mal, ele mata para ferir, ele mata para destruir a vida do outro, ele mata para punir porque os seus caprichos não foram satisfeitos. Ele mata em nome de uma moralidade tirânica que se instaurou no inconsciente coletivo
da sociedade brasileira, de uma religião infrutífera e de um ideal familiar apodrecido que precisa de conserva para ser mantido ante a atrocidade daquilo que se vive nas câmaras recolhidas das casas e no mais profundo do coração. A esposa foi brutalmente exposta, julgada, sentenciada, defenestrada. Dificilmente vai conseguir ter uma vida depois disso, seja lá o que for a sequência dos fatos, independente da traição ou não, isso é totalmente irrelevante diante da magnitude dos fatos. E daqui para frente, eu tenho muita misericórdia dessa família, de ambos os lados, porque uma destruição dessa dificilmente é apaziguada e dificilmente você consegue, diante dos escombros, reconstruir alguma coisa. O pior de tudo é que você perceber que talvez isso pudesse ter sido até evitado. Porque esse tipo de gente, com esse perfil sociopata, ele dá muitos sinais no convívio. E com os tais é preciso sempre que possível a gente manter distância e pensar em relacionamento conjugal numa pessoa que carregue esse tipo de questão relacional sem um trato profundo no psiquismo é algo que a gente deve evitar a todo custo. Nós vivemos num tempo muito difícil, irmãos. E tem muita gente fazendo mal travestida de gente de bem. É esse modelo que está. É fácil você encontrar e é fácil você discernir. Gente, entre aspas, de igreja. Gente de bons costumes. Gente com a plasticidade hermética e irretocável das redes sociais. Gente da política tradicional, da família, esses defensores da moral, gente da ortodoxia religiosa. Tem gente assim, muito provavelmente, aí do seu lado. Na sua comunidade de fé, talvez no seu trabalho, talvez na sua faculdade, talvez na sua família tenha gente assim. E talvez até na sua própria casa. Eu gosto muito da forma como o profeta Malaquias encerra o tratado do Velho Testamento, quando ele afirma que chegaria um tempo onde o coração dos pais se converteria ao coração dos filhos e o coração dos filhos se converteria ao coração dos pais. E ele diz para que o Senhor não venha e fira a terra, mas isso é uma alegoria que revela a dinâmica do colapso social quando as relações humanas se fragilizam, sobretudo aquelas que se fragilizam dentro da própria casa. Quando o bem entra em falência, quando a perda dos valores relacionais que são indispensáveis se suprime, quando a verdade se esgassa, quando nós vivemos a falência do fato, como diz Chomsky, o caos do convívio humano, o esvaziamento da solidariedade, a lepra da insensibilidade que se instaurou no coração de muitos, de não conseguir perceber a dor do outro. Quando o amor morre, esse é o nosso tempo, nós estamos vivendo isso. Já não é mais profecia, é para agora, é para hoje, está no cardápio. E se os corações não se convertem ao bem e à paz, o mundo entra em crise. E a gente passa a desmaiar de terror com as coisas que estão acontecendo quando um pai pega uma pistola e atira na cabeça de um filho que está dormindo, vai no outro quarto, atira na cabeça do outro que está dormindo, depois põe o revólver na boca e se mata para que haja a desgraça sobre a vida do outro que não lhe atendeu os caprichos e que não se encaixou no seu organograma existencial perverso, de tal maneira que subjugada pudesse lhe atender aos caprichos. Eu queria essa noite
rapidamente, refletir com você sobre uma espiritualidade para um tempo novo. O desafio que nós temos de viver esses dias. Mas eu não queria fazer isso sem antes orar novamente com você. E se você desejar, pode baixar aí a sua cabeça e fechar os seus olhos. Pai, nós vivemos nesse tempo de tanta angústia, de tanta agonia, de tanto desencontro, de tanta tragédia. E a gente tem medo de abrir o celular e entrar na rede social, porque as bombas caem não só no Oriente Médio, as bombas caem em todos os lugares, caem nas cidades, caem nos bairros, caem nas casas, caem nas famílias, caem inclusive na nossa própria vida. E o que nós podemos te pedir para suportar o desafio desse tempo é que tu nos dê uma consciência lúcida, que tu nos dê um espírito contrito e quebrantado, e a capacidade de amar num tempo onde o amor deixou de existir. E por isso eu te peço, abre o nosso entendimento para compreender a tua palavra. Essa noite alarga o nosso coração para a boa semente. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria fazer uma leitura muito pequena de uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no verso 34. Eu vou fazer a leitura usando aqui a minha versão King James, que diz o seguinte: diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra vós muito bem conheceis. Foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. Atos escrito por Lucas. Lucas, que não era um judeu, e eu acho que é o único escritor do Novo Testamento que não é judeu, médico, de origem grega. Ele nasce ali na Antioquia da Síria, e além de ser médico, e os historiadores afirmam que era um exímio pintor, ele tinha essa capacidade jornalística de relatar com muita acurácia os fatos. E eu preciso lhe lembrar que Lucas não é um apóstolo de Jesus, ele é um discípulo de Paulo. Portanto, os seus escritos são narrativas de testemunhos daqueles que estiveram presencialmente, daqueles que viram os fatos acontecerem. Atos é escrito ali por volta do ano 60 depois de Cristo. Portanto, já é um texto maduro que reflete os desafios da implantação das comunidades de fé ali na Ásia Menor e todo o desdobramento da vida dos apóstolos e todo o desdobramento do nascimento da igreja. Esse capítulo em específico, Atos 10, ele é um relato sobre a vida de um homem chamado Cornélio. Cornélio é esse personagem que aparece nesse texto
e depois ele não é mais citado na Bíblia. Ele é um centurião romano, portanto, ele é um homem com habilidade administrativa, com influência, com um certo poder, porque ele tinha soldados que estavam sob as suas ordens. Esse é um homem que vive na cultura grega, que é a cultura daquele mundo. Você tem naquela civilização a lei romana, você tem a cultura grega e você tem o texto judaico de fé. São três tripés daquele mundo antigo de estruturação. E, portanto, Cornélio, para um judeu, ele é um pagão, ele é um homem que cresce numa cultura politeísta. Ele é um homem que não tem o DNA de Israel. Ele não é um homem do templo. Ele não é um homem das liturgias. Ele não conhece as escrituras, ao menos a parte que já estava acessível do Velho Testamento. Ele não faz sacrifícios, ele não canta louvores, ele não frequenta a sinagoga, ele não está nos ajuntamentos semanais, ele não tem essa disciplina da comunhão, ele não participa de pequeno grupo, ele não sobe montanha, ele não participa de marchas, ele não dá dízimo, ele não posta Deus, Pátria e Família na rede social. E esse homem, no verso 2 desse capítulo 10, é descrito da seguinte forma: ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Esse é Cornélio. Esse pagão, esse homem que cresce nessa cultura politeísta, esse indivíduo que é um empregado do imperador para subjugar o povo de Deus, esse sujeito distante de todas as tradições e culturas de Israel, esse indivíduo está em casa e Deus fala com ele. Deus trata com ele. Deus se revela a ele num contrassenso imponderável para todo aquele que imagina que Deus só fala com um curral restrito, elitizado, politicado, que carrega uma grife e que, portanto, todo aquele que não está incluído dentro dessa genealogia jamais terá contato com Deus. Esse é Cornélio, que está em casa e Deus diz: olha, manda buscar um homem que está lá em Jope. Ele está na casa dele orando e você vai precisar pedir para que ele venha aqui. Ele vai te comunicar algumas coisas importantes. E quem é que está em Jope? Quem está lá em Jope é Pedro. Eu estive em Jope, na casa supostamente de Simão, o curtidor, naquela viagem que fizemos lá em Israel com o Caio. E ali de Jope, até talvez onde Cornélio estava, aquela Cesareia Marítima, você tem um caminho ali de talvez uns 30 quilômetros, mais ou menos. E Pedro está lá também, orando no terraço da casa de Jope lá, e ele tem uma visão. Nessa visão ele vê um lençol descendo do céu, cheio de animais, de quadrúpedes, de répteis, de aves, e a voz dizia: Pedro, mata e come. E por 3 vezes ele teve essa visão, e ele falou: Senhor, eu não vou comer isso, porque isso é impuro, eu sou um homem ligado aos ascetismos e à higiene pseudo-santificada de Israel. E aí Deus falou: olha, não considere comum nem imundo aquilo que eu mesmo estou santificando. E quando ele estava refletindo sobre essa visão, alguém bateu na porta e falou: olha, nós fomos enviados aqui, o nosso senhor Cornélio está pedindo para falar com o homem que está aqui nessa casa, que é um homem de Deus. E aí Pedro disse: eu já sei, já entendi, estou indo. Foi lá para a casa de Cornélio, chegou lá, encontrou-se com Cornélio. Cornélio foi fazer lá uma deferência, um salamaleque. Ele falou: não, não, não faz isso não, que eu sou brother.
Eu sou brother igual a você, irmão. Eu não preciso disso. Mas Pedro ainda tinha aqueles resquícios, né, daquela religião de Israel, ainda ia 3 vezes no templo, né? Ainda chegou e quando entrou falou: olha, vocês sabem que não é bom o judeu entrar em casa de pagão. Estou abrindo uma exceção aqui por conta da visão que eu tive. Ainda estava se despoluindo daquela consciência religiosa impregnada. Ainda estava no processo de filtragem do Espírito Santo. E aí ele começa a falar e todo mundo fica cheio do Espírito, o Espírito é derramado naquele local, e inclusive, na sequência, eles são batizados e acontece ali um avivamento na casa de Cornélio. Eu tenho por convicção que esse texto de Atos 10, ele nos propõe um modelo de espiritualidade. Curiosamente, assim como eu falei no começo que o Tales é um arquétipo, é uma persona, é uma carranca dos nossos dias, desses indivíduos que vivem de fazer o mal, de pensar o mal, de agir mal e de ter o coração cheio de maldade, não obstante terem essa camuflagem, muitos dos quais estão dentro das igrejas e se tornaram, inclusive, ministros do Evangelho. No extremo oposto, você tem um Cornélio, que também é um arquétipo, mas é um arquétipo que vai contra toda a tradição, que vai contra toda a lógica, que vai contra toda a razão, porque o indivíduo que está para além de toda a fronteira da religião é um sujeito, do ponto de vista e da perspectiva da teologia tradicional, é um sujeito até desqualificado. Mas, curiosamente, é com esse homem que Deus fala. É com esse homem que o Espírito de Deus fala. E eu acredito que nós precisamos de mais Cornélios nos nossos dias e, de preferência, nenhum Tales. E se o evangelho não se tornar essa proposta radical, que nos desafie aos rompimentos de tudo aquilo que parece ser, mas não é, e não propõe uma mudança comportamental e que transforme isso em sanidade mental e em saúde espiritual, a gente corre um risco grande de se adequar e se amoldar a esse tempo. E aqui eu lembro de Paulo aos Romanos, ali no capítulo 12, não vos conformeis com esse século. Não se amoldem com o que está aí. Não se deixem submergir pela onda que está vindo. E lembrando do apóstolo João, porque os dias são maus. Não poderiam ser piores. Eu queria tirar algumas lições desse texto, para mim e para você. E a primeira delas é que a nossa mensagem tem que ser o evangelho da paz. O verso 36 diz: essa é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Você quer saber se alguém está pregando o evangelho? Você quer saber se a mensagem é uma mensagem do evangelho? É muito simples. Ela tem que propor paz. Se ela não propõe paz, essa não é a mensagem do evangelho. Paulo fala lá em Romanos 5 que tipo de paz é essa. Aquela paz que nos reconcilia com Deus, mas nos reconcilia com o outro, nos reconcilia com a criação e nos reconcilia com nós mesmos. Justificados, pois, mediante a fé tenhamos paz com Deus. Você quer saber se uma coisa é de Deus? Você quer saber se a mensagem é de Deus? Você quer saber se naquele espaço institucional de pedras que tem um templo é de Deus? Eles têm que falar de paz. Eles têm que promover paz. A agenda deles tem que estar possuída de objetivos e de missões que desembocam em paz. Se não for isso, não é conforme Jesus. Me desculpa, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Mas não tem nada a ver com o DNA do Evangelho de Jesus.
E, curiosamente, as pessoas que chamam a atenção de Jesus nos evangelhos é um centurião romano que não era Cornélio, era um outro, que disse lá, Senhor, dá só uma ordem que o meu servo vai ser curado. Não precisa nem ser lá. E uma mulher sírio-fenícia que disse que comia das migalhas daquilo que caía da mesa do seu Senhor. Não foi nenhum saduceu, não foi nenhum fariseu, não foi nenhum teólogo de Jerusalém, não foi nenhum escriba, não foi sumo sacerdote, foram 2 pagãos. Como Cornélio, que é esse arquétipo do bem, que é esse indivíduo não conforme o modelito da religião dos nossos dias. Esse manequim da igreja, não é como aquilo. E o texto me ensina que uma espiritualidade para o novo tempo precisa estar carregada de paz. A nossa mensagem é a mensagem do evangelho da paz, é de reconciliação, é de reconstrução de pontes, é de aproximação, é de ligação. Se não tem isso, se tem beligerância, se tem arrogância, se tem preconceito, se tem discriminação, se tem ufanismo, se tem triunfalismo, se tem esmagamento, não é de Jesus. É outra coisa, mas não é de Jesus. A segunda coisa que o texto me ensina é que a nossa mensagem é para todas as pessoas. Aliás, isso já está muito claro aqui. Porque no verso 34, diz, diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, olha, agora sim, depois de 3 anos andando com Jesus, agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Verso 35. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. A mensagem é para todos. É para os que estão dentro da igrejola e para os que estão fora, para inclusive aqueles que estão em outras religiões e que nós condenamos porque julgamos que só há salvação dentro da nossa igreja. E talvez Cornélio orasse a Deus orando a Júpiter. Mas o texto diz que esse homem cuidava dos pobres, fazia o bem e orava a Deus. Olha só, que coisa. Se a mensagem não é para todo mundo, se não cabe todo mundo, se alguns não podem entrar porque não tem um requisito moral, não tem um requisito supostamente espiritual, isso não tem nada a ver com Jesus. Desculpa, pode ter a ver com outra coisa. Mas não tem a ver com Jesus, porque a nossa mensagem tem que ser para todas as pessoas. Estejam elas onde estiverem, façam elas o que fizerem, porque senão eu estou dizendo que o sangue de Jesus não é capaz de purificar a todo aquele que crê. A terceira coisa que o texto me ensina é que a nossa mensagem é para quebrar julgos e curar culpas. Verso 43. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. A nossa mensagem é uma mensagem para despedaçar todo jugo, todo peso, toda imposição, toda parede, toda prescrição cerimonial, todo peso sacrificial. E ela tem que produzir cura. Cura do culpado, porque Deus tem segundas chances. Porque Deus tem uma atração por pecadores. Porque Jesus está disposto a caminhar com imperfeitos. A mensagem tem que ser para quebrar a maldição que a religião impetrou na mente das pessoas, que só cumprindo um conjunto de regras pseudo-morais será a pessoa capaz de ter os portões da eternidade abertos. E aí se coloca um peso insuportável que ninguém está disposto a carregá-lo,
mas que é imposto para os incautos que não compreendem e que não entenderam a profundidade, a radicalidade e a eficiência da cruz do Calvário. A nossa mensagem é para quebrar julgos e para curar culpas. Esse sentimento de esmagamento que a gente carrega, porque estamos desconectados até mesmo de nós mesmos, quanto mais do nosso próximo e de Deus. Essa é uma mensagem para todo aquele que está despedaçado, esfarrapado, para todo aquele que está quebrado, falido, endividado, para todo aquele que é mal amado, é mal formado, é malquisto. É para esses doentes que são convidados à festa do banquete que a nossa mensagem tem que se dirigir. Em penúltimo lugar, a nossa mensagem é semear o bem e libertar os oprimidos. Veja aí o verso 38. Se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. A nossa mensagem é uma mensagem para semear o bem e para libertar os oprimidos. Adorei quando o Brega falou há pouco, querendo fazer o bem. Isso tem tudo a ver com Jesus. Eu já acordo querendo fazer o bem. E fico frustrado quando eu termino o meu dia e eu não consigo fazer o bem. Porque eu e você fomos concebidos pelo Espírito Santo para uma nova vida, para passarmos a nossa existência fazendo o bem. Veja que ele não diz aqui que Jesus é esse indivíduo que foi chamado para curar os enfermos, os paralíticos, os cegos, levantar os mortos. Jesus é esse homem que acalma o mar, que é capaz de alterar as leis da física e da metafísica. Ele não fala aqui que Jesus é esse homem que arrasta multidões, que Jesus é esse homem que conseguiu fazer com que os doutores de Israel se calassem ante a suntuosidade da simplicidade da sua palavra. Não, Pedro diz, para resumir quem é Jesus, que ele é um homem que caminha fazendo o bem. Mas isso se tornou algo tão inexpressivo nos nossos dias, porque nós vivemos nesse tempo da realização de muitos milagres, de prosperidade, de vitória, de conquista, dessa igreja que se tornou um exército e que vai entrar para dominar tudo, e que vai assentar nos lugares mais altos, e que vai se estabelecer como farol de referência moral para a sociedade, que fazer o bem já não nos diz mais nada. É muito pouco. É muito tímido. Quem é que vai notar você só fazendo o bem? Ninguém vai ver. Você vai publicar o quê na rede social? Mas Pedro sintetizou a vida de Jesus dizendo que ele caminhou por toda parte fazendo o bem. Você tem feito o bem para você, para os da sua casa, para os que convivem profissionalmente com você, para o seu vizinho, você faz o bem. E diz mais, salvando a todos os oprimidos do diabo. Quando a gente fala de oprimido do diabo, muita gente imagina que a gente está falando daquele demônio das igrejas neopentecostais, né? Do indivíduo caindo no chão, se debatendo, virando os olhos, grunhindo. Essa opressão, Jesus se deparou com ela. Em bolsões de pobreza da Galileia, em lugares onde havia muita miséria, onde havia muita angústia, onde havia muita dor, onde havia muita impossibilidade, onde a vida estava marcada para morrer. É desse tipo de oprimidos pelo diabo que nós
temos, por vezes, nos afastado, imaginando que essa batalha é uma batalha espiritual apenas, com principados e potestades. Eu vejo pessoas dispostas a lutar com os príncipes e as potestades do Brasil, no mundo espiritual, mas não conseguem encarar o desafio de que temos uma população miserável, sem saúde, sem educação, sem segurança. O Brega foi assaltado, aí levaram o telefone. Mas tem gente que perde a vida. De mulheres que são martirizadas todos os dias com os feminicídios, de crianças estupradas nas nossas cidades. Isso é opressão do diabo. Nós fomos chamados para denunciar e nos posicionar contra essas coisas, não é para assumirmos batalhas espirituais, porque as batalhas espirituais são batalhas que a igreja tem que encarar, como corpo de Cristo. Mas a nossa mensagem é semear o bem e libertar as pessoas dessas opressões. Opressões do diabo, querendo destruir as pessoas. Se o problema fosse só possessão espiritual, era muito mais simples de resolver. Mas as possessões de nossos dias são outras. São as mesmas possessões, inclusive, que a Escritura inteira denuncia, que o profetismo de Israel no Velho Testamento inteiro denuncia, e que Jesus também denunciou, e que nós precisamos denunciar. E, em último lugar, irmãos, a nossa mensagem ela é baseada em encarnação e não em atuação. Verso 42, e foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Ele nos comissionou para testemunharmos a todas as pessoas. A mensagem do evangelho tem que ser encarnada em mim. A Bíblia tem que ser lida em mim. E não só lida por mim. Ela precisa ser lida em mim. As pessoas vão ver os meus atos, as pessoas vão ver como eu me comporto, as pessoas vão ver como eu trato os outros, como eu sou com os outros, e elas vão ler a Bíblia em mim. Portanto, o desafio é de encarnação, não é de atuação, porque a atuação implica em você ser um ator. Nós não fomos chamados para a performance, nós não fomos chamados para a propaganda, nós não fomos chamados para publicizar Jesus. Nós fomos chamados para encarnar Jesus. O Jesus ressurreto. Esse é o nosso desafio. Como comunidade de fé. Essa é a nossa mensagem. A encarnação é o nosso propósito. Cristo em nós é a esperança da glória, diz a Escritura. Paulo aos Gálatas, já não sou eu quem vivo, é Ele quem vive em mim. Esse é o nosso desafio. Ser como Ele foi, andar como Ele andou. E encarnar aquilo que Ele encarnou. Não é para a atuação. Não é para performance. Não é para fora, é para dentro. Eu gosto muito de uma frase de Steven Weinberg. Esse homem ele foi prêmio Nobel em Física na década de 70. E ele é considerado um dos cientistas mais influentes do século XX. E ele disse a seguinte frase: com ou sem religião, pessoas boas farão coisas boas e pessoas ruins farão coisas ruins. Mas para pessoas boas fazerem coisas ruins, é preciso religião. Eu tenho convicção de que nós não vamos melhorar como sociedade
E tenho convicção de que os dias que se avizinham não serão melhores do que os passados. E quem tiver um mínimo de discernimento dos fatos, um pouco de conhecimento da história humana, dos ciclos humanos, e estiver fazendo uma interpretação correta das Escrituras, sabe que nós estamos rumando a passos largos para o fim da existência humana. E não é pessimismo, é realismo. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O Espírito fala com o nosso espírito e comunica os contornos do desenho que se está para aparecer a revelação final que falta. Porque todas as profecias já se cumpriram. E eu acredito que nós estamos vivendo o ocaso da existência humana. E não é preciso muito para entender isso. E aí, para finalizar, eu queria fazer uma provocação sadia para você. Eu queria lhe instigar um confronto de você com você mesmo sobre 3 questões. A sua igreja, seja ela qual for, é a mesma igreja da qual Jesus é o cabeça e o Senhor? A sua espiritualidade é mesmo a espiritualidade que tem as raízes no Evangelho, conforme o espírito e a consciência daquilo que Jesus ensinou? E a sua prática de fé é mesmo conectada com a proposta de encarnação do Cristo ressuscitado? Faça para você mesmo essas perguntas. Discirna o tempo que nós estamos vivendo. Perceba esses arquétipos que estão entre nós. E também não permita que o seu coração se turbe, porque dele e para ele são todas as coisas. Tudo está sob o seu controle. E aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vai repousar, porque o Senhor tem preparado para nós uma mesa e um banquete, no qual nós estaremos naquele dia. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade de partilhar com vocês, pelo convite generoso, por esse tempo gostoso de comunhão, e que Deus nos abençoe.